Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Salmo 50, versículo 14 e 15. Aleluia, Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos o Teu nome. Aleluia. Reverenciamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. Ninguém se compara a Ti, Jesus. Ninguém se compara a Ti, Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és digno de toda a glória nesse lugar, Jesus. Tu és digno de toda adoração nesse lugar, Jesus. Porque foste morto, compraste para Deus povos, tribos, línguas e nações. E entre esse povo, tribos, línguas e nações estamos nós, Senhor. E nós somos gratos a Ti por isso, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvamos e adoramos e bendizemos o Teu nome, desde agora e para sempre, Senhor. Todos acharam, irmãos? Aleluia, Jesus. Diz assim: que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferece a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Amém? Glória a Deus. Louvamos o Teu nome, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, Jesus. Louvamos o Teu nome porque Tu és Deus e não muda, Senhor. Então o Senhor declara aqui que se nós invocarmos o nome dEle na aflição, Ele nos livrará. E nós louvaremos, amém, irmãos? Nós vamos falar um pouco sobre o poder que há nas nossas palavras. Nós vamos estar relembrando de novo, porque isso é uma parte das nossas vidas que mais nos pega, irmãos. É a nossa própria língua. É a nossa própria boca. Começando pelos nossos pensamentos. E no versículo Romanos 8, Romanos 12, 1 e 2. Abra aí. Depois nós voltaremos para esse salmo de novo aqui. Romanos 12, 1 e 2. Onde tudo começa e aonde nós precisamos ser transformados, amém? Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo e dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Então, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos transformados. Isso começa pela nossa mente. Porque aquilo que nós pensamos é aquilo que nós dizemos. É aquilo que sai pela nossa boca. Daquilo que a nossa mente está cheia, irmãos, povoada, é aquilo que nós vamos falar, né? A palavra de Deus diz que aquilo que o coração está cheio, sai pela boca. Né? Daquilo que o seu coração está cheio, vai sair pela sua boca. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que vai transbordar e você não vai aguentar. E você vai explodir. E vai sair pela tua boca. Né? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que vigiar a nossa mente e as nossas palavras. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos povoar a nossa mente com a palavra de Deus. Né? Encher a nossa mente da palavra de Deus. Amém? Encher a nossa mente da palavra de Deus. E os nossos ouvidos e os nossos olhos são janelas da alma. Né? A palavra de Deus diz: os olhos são a janela da alma. E os ouvidos também são, irmãos, a abertura por onde entra e por onde vai povoar a nossa mente. Muitas vezes nossos ouvidos são emprestados para tanta coisa. E aquilo vai ficando na nossa mente, vai ficando em nossa mente. E aí a consequência é sair pela nossa boca. E aí a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de cada palavra frívola
que sai da nossa boca, né? Nós vamos prestar conta disso. Daquilo que sai da nossa boca. E nós vemos muitas vezes a nossa vida. Nós olhamos, a minha vida é hoje o que eu ando falando, o que eu ando confessando. A sua vida é hoje aquilo que você fala e confessa. Amém? Diga para o seu irmão aí, a sua vida hoje é aquilo que você fala, aquilo que você confessa. Amém? Então você analisa a sua vida aí, está boa ou está ruim? Para um pouco para pensar aí. E analisa a sua vida, como é que está a sua vida, está boa? Você está vivendo da forma que você gostaria? Você está desfrutando do que você gostaria de estar desfrutando hoje? Aí você faz uma análise da sua vida agora, eu faço da minha. E aí eu vou ver que a minha vida é aquilo que eu venho falando, pensando, falando, pensando, falando, pensando e falando. Amém? E aí eu vou vivendo isso, vou desfrutando disso, e vai sendo isso, e vai sendo assim, até o dia que eu decidi mudar. Até o dia que eu decidi cumprir a palavra de Deus, seguir o conselho do Senhor que diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a minha vida é aquilo que eu falo. Se eu vivo falando de miséria, é isso que eu vou ter. Se eu vivo falando de derrota, é isso que eu vou ter. Se eu vivo falando de doença, é isso que eu vou ter. Se eu vivo falando de fracasso, é isso que eu vou ter. Se eu vivo falando de ódio, é isso que eu vou ter. E às vezes as pessoas falam assim: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. E você não vai, ninguém vai te amar mesmo, só Jesus. Só Jesus, que Ele não muda. Mas você vai sentir como se ninguém te amasse, todo mundo te desprezasse mesmo, porque é isso que você pensa. É isso que você fala o tempo todo. Né? Você olha para as pessoas e diz: ninguém me suporta, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Então você vai realmente ser essa pessoa que você está dizendo que é. Então aquilo que você diz, você é. Fala para o seu irmão, aquilo que você diz, você é. E aquilo que você confessa, é o que você vai ter. Está entendendo, irmãos? Coloque isso na sua mente nessa noite. Nós estamos só dando uma relembrada do que nós já vemos aprendendo. Isso é incrível, irmãos. Isso é poderoso. Você não sabe e eu não sei o poder que tem nas nossas palavras. E o diabo é tão sutil, miserável, que ele é, sujo, que ele chega com um sapatinho de lã assim, ó. Quem lembra do sapatinho de lã? É assim que ele chega nos teus pensamentos, ó, e enche teu pensamento de coisa ruim. E enche meu pensamento de coisa ruim. Você começa a pensar. Às vezes você começa a fazer um retrato de uma pessoa. Essa pessoa é assim. E aí você vai formando aquela mentalidade sobre aquela pessoa. E aí você passa a não suportar aquela pessoa. E aí daqui a pouco você está falando mal daquela pessoa. Tudo porque o diabo trouxe a bagagem dele, jogou na mente. E a gente aceitou. Não é assim, irmãos? E aí a gente começa a viver de acordo com o que o diabo está dizendo. Não com o que Deus está dizendo na sua palavra. E a gente precisa fazer, sabe, uma reciclagem, sabe? Uma formatação na nossa mente. E tirar essa lixarada toda. E aí começar a botar na nossa mente que louva, que agrada o Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Em Filipenses 4:8. Vamos ver? Filipenses 4:8 é um versículo que eu gravei há muitos anos atrás. Eu botei isso na minha mente. O que é que eu devo pensar, irmãos? O que é que você deve pensar? Vamos relembrar aqui em Filipenses 4, o versículo 8. Deus tem remédio para tudo, amém? Diga para o seu irmão: Deus tem remédio para tudo, meu irmão. E o remédio dos pensamentos mal está aqui, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, se a gente encher a mente da gente com isso, irmãos, a nossa mente vai ficar em paz. Amém? Se a gente encher a nossa mente com isso aqui, não vai ter problema nenhum. O diabo não vai achar brecha em nossas vidas.
Então a gente precisa começar pela nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. E aí na hora que o inimigo vier trazer aquilo ali, igual o diabo, não aceita isso não, sai daqui em nome de Jesus. Nós temos armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Nós temos armas poderosas em Deus para matar o diabo, para correr, irmãos. Amém? Então não aceite. Eu não devo aceitar isso, mas a gente parece que fica, sabe, esquecido. Esquece do que Deus já falou na palavra, fica, parece que está lerdo. E aí o inimigo começa a trazer tudo de novo, a bagagem dele de novo. E a gente para no mesmo lugar que a gente parou antes. Dá uma volta assim na montanha estúpida, ó, e para no mesmo lugar. Nunca entra na terra prometida. Por causa da mentalidade, irmãos. Nós precisamos renovar a nossa mente, amém? Porque senão nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E não adianta dizer que a culpa é de Deus, não, porque Deus não tem culpa de nada. O Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não peca. O erro está em nós. A culpa é de fulano, é de irmão fulano de tal, é de irmão ciclano, porque disse isso, porque fez uma cara feia para mim. É a culpa de irmão fulano, porque não me abraçou, porque não me deu ligança. Não é não, irmãos, é nossa mesmo, nós precisamos mudar. Amém? Se a gente olhar para nós mesmos, se julgar a si mesmo, não vai ter problema na igreja. Amém, irmãos? Como Paulo disse assim, ó, na hora que você for cear, o que é que você vai fazer? Se consultar a si mesmo. Se julgar a si mesmo. Se você deve participar da mesa do Senhor ou não. Não é olhar para o irmão, será que fulano de tal vai cear? Por que fulano de tal não ceou? Não, eu tenho que olhar para mim e dizer, Deus, eu estou apto para fazer isso. Se Deus me falar alguma coisa comigo mesmo, me lembrar de alguma coisa, eu devo, Senhor, me perdoa por isso, Jesus. Eu errei mesmo, eu falhei. Tem misericórdia de mim, mas eu te peço perdão agora. E naquela hora mesmo você é perdoado, você pode participar da ceia. Amém? Você tem que crer. Não é dizer, eu não estou sentindo que eu não estou perdoado. Eu não vou cear porque eu não estou sentindo. Deixa eu sentir primeiro que eu estou perdoado. E deixa depois que eu for lá pedir perdão a fulano. Decida naquela hora, irmãos, ó Deus, eu te peço perdão. Faz que nem a irmã lá contou esse dia do irmão. Que foi expulsar o demônio, mas estava brigado com a mulher em casa. E o demônio fez chacota da cara dele. E ele foi lá no banheiro, pediu perdão a Deus. E diz, ó Deus, quando eu chegar em casa eu vou me acertar com minha mulher. Foi lá, mandou o demônio sair, ele saiu. Então você, ó Deus, me perdoa, Jesus. Se for o caso de você ter que pedir perdão depois, ó Senhor, eu vou me acertar com fulano, mas eu vou ser aqui agora, em nome de Jesus. Receba o perdão de Deus e celebra a ceia do Senhor, amém? Depois você vai lá, cumpra aquilo que você prometeu e vá lá, se acerte com o irmão ou com o seu marido, com a esposa, sei lá quem for, irmãos, amém? Mas não deixa o diabo te impedir de desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Botando coisa na sua mente. E aí você ainda fala ainda dá o lugar de abrir a boca e falar. Não pode ser assim, amém, irmãos? Deus me deu um dom assim, pela misericórdia dele, porque os dons o Senhor dá, né? Se a gente pede, e às vezes a gente nem pede, Deus dá também, porque Deus quer usar a pessoa e Ele sabe que vai usar daquela forma. De me mostrar em sonho algumas pessoas, situações de pessoas, às vezes a pessoa não me fala nada, mas no sonho Deus me mostra. Ó, fulano está assim, 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 assim. Essa semana mesmo eu tive um sonho com determinada pessoa, e eu quero até depois procurar essa pessoa e contar esse sonho, que Deus me mostrou. Porque na mente está cheia de coisas, sabe? E aí a pessoa fica naquela situação. E aí a gente precisa se libertar disso. Declarar em nome de Jesus, eu estou livre do poder do diabo. Jesus me tirou do poder das trevas. Ele me trouxe para a sua maravilhosa luz. A gente precisa pegar a palavra de Deus, irmãos, e confessar ela. Amém? Não ficar vivendo por sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo aquilo outro. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, não de sentimentos. Eu estou sentindo. E eu estou sentindo que nada. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Se eu estiver sentindo alguma coisa que está em linha com a palavra, tudo bem. Mas se não tiver, eu tenho que jogar fora esse sentimento. Amém? E fazer o que Filipenses 4:8 diz. Renovar, colocar na minha mente, encher a minha mente de pensamentos bons, né? Acerca das pessoas, por exemplo. Porque o que o diabo mais bota é para a gente pensar coisa ruim das pessoas, dos irmãos, né? Seja lá de quem for.
O diabo joga ali na mente, vai jogando, 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 jogando. Sabe? E aí é onde que nasce a maledicência. E aí você já começa a falar mal, porque você está com o pensamento cheio daquilo ali. Então esvazia em nome de Jesus. Vamos esvaziar nossa mente de todo o lixo do diabo e colocar a palavra de Deus em nós, amém, irmãos? Amém, amados? Então o Senhor quer que nós vivamos no melhor que Ele tem para nós. E nós vamos viver, independente do que o diabo diga. Ele não é nada, ele não é ninguém, já foi derrotado, vencido. Ainda que ele se levanta para cair. Nós vamos viver o que a palavra de Deus diz, e o que Deus diz é. A irmã estava falando do livro do Salmo 91. Eu baixei na internet, irmão. E comecei a ler. Gente, é tremendo demais. Cada testemunho de pessoas que pegaram a palavra de Deus e começaram a confessar a palavra de Deus. E no caso do livro, é o Salmo 91. Vamos ler alguns versículos do Salmo 91. Abra aí na sua Bíblia. É tremendo demais, irmãos. A gente não sabe o poder que tem as nossas palavras e o poder que tem a palavra de Deus na nossa boca. A gente precisa descobrir isso, amém? Salmo 91, irmãos. Vamos ler esse salmo, vamos ler assim. Você vai ler ele agora, aí onde você está, mesmo com seus olhos, com sua voz baixa. E você vai começar a analisar o poder que há nisso aqui. Eu vou ler nessa Bíblia King James aqui, que essa Bíblia minha é muito diferente da de vocês. Bíblia King James. Todos acharam aí? Salmo 91? Poderoso, 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 irmãos. Tremendo. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele declara, ele fala: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança, irmãos. Então o que é que você vai dizer? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei. Amém? Então nós vamos confiar em quem? Em Deus. Ele é o único que é digno de toda a confiança. Não que nós não vamos confiar nas pessoas, mas nós devemos confiar primeiramente em Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. E declarar essas verdades, irmãos. Às vezes tem irmãos que ficam: eu estou fraco. Eu não consigo me levantar, estou fraco. Parece aquele passarinho: estou fraco. Não tem uma galinha, um pássaro que fala assim, uma ave, só fica cantando isso: estou fraco. É assim, irmãos. Tem irmãos que é assim. É o tempo todo dizendo que está fraco, que não consegue. E não vai conseguir mesmo. Porque na boca dele ele já determinou como é que ele vai viver. A gente vai continuar lendo daqui a pouco, irmãos, viu? Agora eu quero que você abra aí, sem fechar, o Salmo 91, em Joel. Vamos ver o que eu acho aqui, Joel. Joel 3:10. Para esses irmãos que ficam dizendo: estou fraco. Quem achar primeiro pode ler. Achou aí? Achou? Tem outra versão? Quem tem outra versão aí? King James aqui não tem não, que é só o Novo Testamento, só o Salmos e... Leia outra versão aí. E quem tem essa versão que diz: eu sou forte? Tem alguém que tem? A tua? Pode ler.
Entendeu, irmãos? É você que vai dizer, a pessoa que está dizendo que é fraco, diga assim: eu sou forte. O Senhor é a fortaleza da minha vida, amém? Não é continuar dizendo: eu estou fraco, estou cansado, estou mal. Eu estou forte, eu estou bem. Não importa o que você está sentindo. Hoje eu passei um dia que só a graça de Deus hoje. Assim, sabe aquele mal-estar? Aquele mal-estar daqueles dias. Sabe, mulheres? Vocês estão me entendendo, vocês estão entendendo a minha mensagem nessa noite. Então, aqueles dias que você está assim mesmo, só a graça, não é porque você quer, é porque vem mesmo aquele mal-estar. E aí eu dizendo: eu sou forte, eu estou bem, eu estou bem. Eu comecei a dizer: eu estou bem. Eu não aceitei, porque isso é normal. É normal esse negócio, uma vez por mês, né? Uma vez por mês você fica mal, você fica para baixo. Não aceita isso não, irmão. Isso é decreto do mundo. Isso é decreto do diabo. Isso é decreto, sabe? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu estou bem. Eu estou bem. É assim que a gente deve ver. Declarando que a palavra de Deus diz: Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Então o fraco deve dizer o quê? O quê, irmãos? Quem é forte aqui? Glória a Deus. Então nós devemos dizer: eu estou forte. Vem uns dias que você parece que está fraco, não aguenta nada. A coisa arrochou para o seu lado, a luta está ferrenha. Mas você está dizendo: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor me fez mais que vencedor. O Senhor me faz ganhar essa guerra. O Senhor já venceu por mim. Amém? É isso que nós devemos declarar, irmãos. Não é o que nós estamos sentindo, não é o que nós estamos vendo. É o que Deus diz, é que é a verdade, amém? Então é isso que o Senhor quer que nós façamos. É isso que a palavra está dizendo no Salmo 91. O versículo 2, ele declara, ele diz, ele faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. E palavras, a nossa fé tem que ser verbalizada, irmãos. Nós não podemos somente pensar essas coisas, só pensar, mas pensar e falar. Porque quando você fala, você cria uma atmosfera espiritual, onde os anjos vão fazer aquilo que você está dizendo. Amém? Ele vai agir, os anjos vão agir ao teu favor. Ou então os demônios vão agir, né? Depende do que você disser. Se você continua dizendo que está fraco, o diabo vai continuar trabalhando ali, agindo. Você está dando uma ordem para ele agir. Para ele continuar deixando você mais fraco ainda. Então nós devemos mudar a nossa confissão, os nossos pensamentos, a nossa maneira de falar, se nós quisermos ter uma vida abençoada. Se não, irmãos, a gente não vai poder botar a culpa em ninguém. Pessoa nenhuma é culpada do nosso fracasso. Ninguém. Não adianta a gente falar: é fulano, é Bertano, é cicrano, é o pastor. Não é ninguém não, irmãos. Somos nós mesmos que não tomamos posse do que a palavra de Deus diz. E aí nós sofremos as consequências por isso. Vamos continuar aqui no versículo 3. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, né? Ou do laço do passarinheiro. Ele é que nos livra, irmãos, da cilada do diabo, daquilo que Satanás projeta contra nós. E aí nós vamos dizer isso: Senhor, é o Senhor que me livra. Aí toda vez que eu saio, eu conto isso para alguns irmãos, né? Sempre eu falo. Toda vez que eu entro no carro para sair para algum lugar, eu digo: Deus, me guarda, me cobre com teu sangue, me leva, me guia, me dirige. Ô Senhor, me guarda de todo laço que o diabo estiver armando na minha frente, em nome de Jesus. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Aí eu começo a dizer: é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me guia. E começo a falar. Quando foi um determinado dia, eu estava subindo ali pela rua do CSU, aquela rua que tem ali de frente, né? Vindo para casa, que essa rua, a outra rua lá de trás. E vinha tranquilamente, né? Na minha ali subindo, não vinha correndo. E quando eu vou chegando perto de uma esquina que vem da rua de Serinha ali, o cara entrou com tudo. Sabe, ele veio daquela rua de lá, ele deveria parar na esquina para ver se vinha subindo algum carro ou descendo. Não, do jeito que ele veio, ele entrou para descer. E se eu tivesse mais correndo, ele tinha me pegado de cheio. Ele tinha batido no meu lado mesmo e tinha acabado comigo. Aí, na hora, o Espírito Santo mandou eu desviar o carro para o lado assim, eu saí.
tinha uma entrada e tinha um carro parado na mão dele. Ele tinha que parar de qualquer jeito. Mas do jeito que ele veio, ele enfiou a cara. Enfiou o carro. E eu saí assim e ele passou, tirando fino comigo. Por quê, irmãos? Porque quando eu saio, eu peço a Deus para me guardar. Para me proteger. Eu digo, Senhor, Tu és aquele que me guarda. Às vezes a gente está tão confiante que a gente nem se lembra de pedir a proteção de Deus. Às vezes a gente está tão confiante naquilo que a gente sabe fazer. Mas eu sei dirigir, eu sou habilitada. Então eu não preciso disso não. Faz isso para ver uma coisa. Faz isso para ver lá na frente, já pegar de cheio. Então a gente precisa pedir a Deus o tempo todo. Isso é confiar no Senhor. É saber que você não é nada sem Ele. Amém? É você se apoiar na palavra dEle. Ou andando, ou de carro, ou de bicicleta, ou de moto, ou dentro de casa, ou na rua, ou na estrada. Não importa onde você esteja. Você tem que declarar que Deus é a tua proteção. Que Deus é que te guarda. Amém? E é Ele que faz isso. Os anjos deles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É o que está escrito aqui já no final do Salmo 91. Então aqui no versículo 4. Ele te cobre com as suas plumas. E debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. É escudo e broquel, irmãos. Amém? Então a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Sabe, porque você declarou a palavra, Ele tem que cumprir aquilo ali que você declarou, crendo. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta para Ele vazia. Se antes cumprir aquilo que Ele apraz e prosperar naquilo para o qual Ele a enviou, amém? É outro versículo que eu gravei na minha mente, porque eu digo, ó Senhor, Tu diz na Tua palavra que a Sua palavra não volta para Ti vazia, Senhor. E aí eu vou declarando e vou dizendo para Ele mesmo, é o Senhor que disse. Então o Senhor tem que cumprir, amém? Nós não estamos obrigando Deus, irmãos. É Ele que se obriga pela palavra dEle mesmo. Ele diz que honra a palavra dEle acima dEle. Então nós devemos pegar essa palavra. É essa palavra que tem que estar em nossa boca. Amém? Em vez da gente falar mal do irmão, vamos abençoar o irmão. O diabo traz tanto pensamento, sabe? E aí você começa a orar e abençoar e declarar tudo ao contrário daquilo que o diabo está dizendo. Tudo de acordo com a palavra de Deus. Aí a gente vai ver a coisa mudar. Amém? A gente vai ver até a maneira da gente olhar vai ser diferente. Da gente enxergar aquela pessoa vai ser diferente. Porque a gente está enchendo a mente com a palavra de Deus e declarando ela. Amém? Então é uma arma poderosíssima, irmãos, para nossas vidas. E o versículo 5 diz: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Glória a Deus. E aí tem um testemunho do irmãozinho lá do Salmo 91 do livro, né? Que ele estava na guerra e ele estava escondido e o inimigo achou ele. Ele não viu, daí a pouco ele foi descoberto ali. E o cara apontou a arma para ele e atirou nele. E aí depois ele passou a mão para ver o lugar que ele tinha sido acertado. Tinha uma Bíblia no bolso dele, uma Bíblia daquelas pequenas. E a Bíblia rompeu, a bala rompeu a Bíblia. E é incrível, irmãos, isso. Acho que os irmãos que já leram é tremendo demais. Eu fiquei regozijada com isso. Rompeu Gênesis, rompeu Êxodo. E rompeu e foi rompendo. Quando chegou no Salmo 91, nesse versículo aqui, irmãos, a bala parou, irmãos. É tremendo demais. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, amém? E ali ele foi salvo. Porque a palavra de Deus é verdade, irmão. É escudo. É um escudo protetor sobre nossas vidas. Amém? A gente não sabe o poder que tem essa palavra poderosa do Todo-Poderoso. Então 1000 cairão ao teu lado. E aqui ele está falando da peste, ele está falando da doença. Daquela doença que já está uma peste no mundo. É doença tal, de doença não sei o quê. E as pessoas começam a ficar com medo. E começam a querer se proteger com remédio. Irmãos, a palavra de Deus, 1000 pode cair ao teu lado. 10.000 à tua direita. Mas tu não vai ser atingido. Pode alcançar até a tua vizinhança, mas tu não será atingido. Amém? A gente precisa crer nisso, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade. Sabe?
Aí o povo começa a dizer, a AIDS está não sei quanto aí no mundo. Você já viu? Ah, está não sei quanto por cento de AIDS, de gente aidético no mundo. E eu com isso. Jesus já levou a AIDS, ele não vai vir para mim não. O câncer do útero, misericórdia. As mulheres ficam tudo com medo. O câncer do útero. Que, mano, é câncer de útero, irmão. Jesus já levou esse câncer. Glória a Deus. Jesus já carregou esse mal, irmãos. Isso é tão verdade que a gente orou pela mulher lá em Tabuna de câncer no útero. E a mulher ficou curada, ela estava já nas últimas. Irmãos, a palavra de Deus, a gente precisa confiar nela. De todo o nosso coração. A gente vai viver seguro, protegido, em paz. Não vai viver com medo de nada. Amém? A gente vai orar por tudo, vai orar pela economia do Brasil, vai profetizar, vai fazer tudo isso. Mas você não vai ficar com medo de lhe atingir essas coisas. Amém, irmãos? Porque a nossa economia é do céu. Isso não quer dizer que a gente vai desprezar a economia do mundo e dizer, não quero nem saber. A gente pode até pensar assim, muitas vezes falar isso. A gente vai orar, vai profetizar sobre a economia do Brasil, sobre presidente, sobre prefeito, começar a profetizar bênçãos sobre a vida desse povo. Né? A palavra de Deus muda tudo. Mas a gente não vai ficar com medo de nada disso. Porque não vai nos atingir, irmãos. Amém? A palavra de Deus diz que até no deserto Deus provê. E isso é verdade. Deus fez isso no passado. No Velho Testamento a gente lê isso. No Novo Testamento Jesus 2 vezes proveu comida para o povo no deserto. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Mas a palavra de Deus é verdade, irmãos. Porque ele diz que provê, ele proveu. Amém? Então você está tendo medo de quê? Se o Senhor é teu ajudador, de que você vai ter medo? De que eu vou ter medo, irmãos? De nada e de ninguém. De ameaça nenhuma. Amém? Pode ser a ameaça que vier que for. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz a palavra de Deus, diz a palavra do Eterno. Aleluia. Somente com teus olhos olharás e contemplarás aquilo que o Senhor vai fazer com os ímpios. A recompensa deles. Porquanto firmaste o Senhor, porquanto afirmaste, porquanto disseste, o Senhor é o meu refúgio. E fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará na tua tenda. Nenhuma, irmãos, porque Ele é a tua morada, o Altíssimo é a tua habitação. Amém? Então você não vai ter medo de nada. Porque aos anjos dele, ele dá ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Então perca esse medo de viajar. Mas que nem eu perdi o medo, irmãos. Eu tinha um medo terrível. Acho que eu enjoava, era por causa do medo, viu, irmã? Eu enjoava, era por causa do medo, eu não sabia. Quando eu entrava no ônibus, quando eu entrava no carro, era um enjoo terrível, que eu tinha que tomar remédio para viajar. Hoje eu não tenho mais. Porque eu sei que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele carro. E nada, nem ninguém vai tocar, irmãos. Pode vir um enviado lá do inferno, ele vai ter que desviar. E não vai nos atingir, amém? E a gente confia e a gente descansa. É bom demais. A gente começa a viver em paz. Sabe? Sem desespero, sem aflição, sem preocupação. Ó Deus, tu está aguardando, Senhor. Tu está protegendo. Amém, irmãos? Porque o Senhor diz que Ele faz isso, que Ele dá ordem aos anjos. Isso é demais, irmãos. Os anjos, para quem já viu, né? Tem gente que já viu anjo, que diz que é cada um homem, cada um, ó, de altura grande, forte, né? Aquele exército poderoso de Deus. E você lembra da história de Eliseu? Que os sírios vieram para pegar Eliseu. E ali o servo de Eliseu estava morrendo de medo. E Eliseu nem aí para eles. Aí Eliseu orou assim, abre os olhos dele para eles verem que o maior que está aí conosco do que esse exército aí. E quando aquele servo abriu os olhos, que viu um exército enorme de anjos protegendo eles, ele perdeu o medo, irmãos. Então os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se nós temos esses anjos poderosos nos guardando, para que temer? Temer o quê? E temer quem? Né?
Deus quer que a gente confie na palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que ele diz é. Eu peguei essa palavra para mim, Senhor, teus anjos acampam ao meu redor, ao redor da minha família. Teus anjos acampam ao nosso redor, Senhor. Estou sempre confessando isso, teus anjos acampam ao nosso redor, Senhor. E não vai entrar, diabo nenhum entra. Demônio nenhum pode transpor a proteção dos anjos que estão ao seu redor. Amém? Você crê nisso? Que Deus coloca os anjos dele ao teu redor e te guarda. Então você não precisa ter mais medo de nada. Amém? Você não precisa ter medo de passar fome. Você não precisa ter medo de escassez. Sabe, é uma coisa que às vezes me vinha assim, medo. Medo de escassez, medo de passar dificuldade. Medo. E hoje eu digo, por que eu vou ter medo disso? Não tenho medo não, Senhor. E aí vou, descartando todo medo. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo, irmãos. Amém? Medo. Tem pessoas que têm medo de perder a amizade. Não vou me aproximar de ninguém porque eu tenho medo de me ferir. Porque eu tenho medo de ser decepcionado. Porque eu tenho medo e eu tenho medo. Que medo, irmãos? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Então, se você passar pelo fogo, não vai te queimar. Se você passar pelas águas, não vai te submergir. O Senhor diz isso. E para que ter medo? Não precisa ter medo. Aí quando nós temos medo, nós não desfrutamos. Então os irmãos dizem assim, eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo, nunca vai desfrutar de dirigir um carro. É tão bom, é uma sensação tão boa de liberdade. Quando você não fica dependendo dos outros, fulano, me leva ali, me leva aqui, fulano, vem buscar, fulano, isso. E você mesmo pega ali o carro, a moto. Né, Claudiane? Precisa perder o medo, irmãos. Quem não perde o medo, não desfruta. E a gente precisa crer que Deus está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel está conosco. Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor, ainda que a terra trema, ainda que as águas rujam e se perturbem, Ele diz que Ele está conosco. Ele está conosco, amém? Então a gente não precisa ter medo de nada, irmão. Medo de avião, hein, irmão? É que eu fiquei com medo, eu fiquei mesmo. Hoje eu acredito que se eu viajar eu não fico mais com medo. Porque eu vou dizer, os anjos estão aqui segurando esse avião. Ele não vai cair porque eu tenho que cumprir o propósito de Deus nessa terra. E se ele cair, eu vou para o Senhor mais rápido. A gente precisa perder o medo, irmãos. Confiar no Senhor de todo o coração. Na sua palavra a gente vai começar a desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Então aqui o versículo... Nós estávamos no versículo... Quem lembra aí? 11? Porque aos anjos Ele dará ordem a teu respeito. Que tremendo, Ele dá ordem. Deus dá a ordem. Vai lá e guarda meu servo, minha serva, minha filha. Protege ali, porque tem um laço ali para ela. Vai lá e protege ela. Né? O anjo já está ali. O Senhor diz, protege ela aí. Tem um testemunho do pastor Heber, que ele estava dirigindo numa estrada. E aí quando ele viu, o caminhão estava indo em direção deles e não tinha como ele se desviar daquele caminhão. Ele só viu o clarão. E aí ele clamou pelo Senhor ali. Ele disse que quando ele deu por si, ele estava do outro lado da pista. O avião não. O caminhão foi-se embora e ele já estava do lado de cá. Ou os anjos pegou ele, botou do lado de cá, ou os anjos fez com que eles passassem por dentro do caminhão, ficassem invisíveis e saíssem do outro lado. Irmão, Deus faz isso, irmãos. Você crê que Deus faz isso? Tem que crer. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai passar por uma situação difícil. Né? Então quando a gente crê, naquela hora a gente clama pelo Senhor. Ele disse, você lembra do Salmo 50 que eu li aqui, o versículo 15? Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei. E você me louvará. Amém? Então quando a gente clama, o Senhor vem. Ele envia os anjos dele. Quando a gente declara a palavra dele com a nossa boca, ele vem respaldar a sua palavra. Glória a Deus. O Senhor é que te fortalece. Diga para o seu irmão, o Senhor é a tua fortaleza, meu irmão. Aleluia, Jesus. Então o Senhor dá ordens ao nosso respeito.
para que nos guarde em todo o caminho. Com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora. Pisoteará o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Então nós precisamos conhecer o nome do Senhor, o poder que tem a palavra de Deus. Amém? Para que ele possa fazer isso. Ele quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Para que ele possa. Por quê, irmãos? Porque se eu não conheço esse poder, eu não vou falar, eu não vou ter essa coragem, eu vou ficar com medo. Então se eu passo a conhecer esse poder que Deus tem, poder que é na palavra dele, eu vou desfrutar do resultado disso aí, amém? Então Deus ele vai ter condição de fazer, porque nós estamos conhecendo. Nós estamos conhecendo nessa noite o poder que Deus tem, o poder que tem a sua palavra. E às vezes tem situações dentro de casa, irmãos, com familiares, e a pessoa desespera. Né? Às vezes começa a murmurar e reclamar, que a nossa maior tendência é essa, sabe? Murmurar, reclamar, falar, murmurar, reclamar o tempo todo. E Deus quer. Uma coisa eu aprendi, irmãos, eu tenho aprendido. Tudo e qualquer situação, Deus permite para que a gente coloque a palavra dele em ação. Para que a gente coloque a nossa fé em ação. Para que a gente cresça na fé, amém? Como é que a gente vai crescer na fé se não tiver problema nenhum em nossa vida? Como é que a gente vai crescer na fé? Como é que a gente vai provar que a palavra de Deus é a verdade se não houver problema nenhum em nossas vidas? Então os problemas vêm para a gente crescer. É uma oportunidade para a gente crescer. Para a gente ir para Deus, buscar mais o Senhor e Ele nos revelar coisas que a gente não sabe. Né? Clama a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então os problemas vêm para isso. Não é para nos matar. Então dentro da nossa casa, nossa familiar, às vezes a gente percebe alguma coisa. Deus quer que a gente pegue a palavra dele. E comece a praticar, e comece a colocar em ação. E comece a profetizar. Às vezes vem uma situação financeira difícil. E a pessoa, em vez de pegar a palavra e começar a declarar o que a Bíblia diz, não, começa a falar que a coisa está ruim, que está difícil. Que não tem um centavo no bolso. Que o dinheiro não dá para nada, não é assim, irmãos? Tô liso. Ah, esse mês, lá ficou liso, não vou dizer que foi ou não. Lá, porque não está vendo dinheiro na carteira, diz que está liso. Porque vive pelas vistas, não vive pela fé. Então, se você crê, se você vive pela fé, você vai dizer: Senhor, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, Ele supre cada uma das minhas necessidades. É segundo a riqueza em glória, irmãos. Bora analisar isso, essa riqueza em glória. Existe alguma falta lá no céu? Os anjos passam fome? Não sei nem se eles comem alguma coisa. Será que lá falta alguma coisa, irmãos? Hein? Quem pode me dizer? Os anjos passam alguma necessidade? Deus passa alguma necessidade? Hein, irmãos? Então, é segundo a riqueza dele em glória. Agora imagina só se você todo dia confessar isso, como vai ser a sua vida. Você vai viver segundo a riqueza em glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor quer que a gente confesse isso na hora que a situação financeira aperta. Ele permite, não é Ele que está fazendo, mas tudo é pela permissão dEle. Para que a gente pegue a palavra dEle e comece a declarar, Ele possa fazer algo melhor em nossas vidas. Algo maior, aquilo que a gente não experimentou ainda. Mas muitas vezes a gente vai pelo caminho errado, a gente vai pelo caminho da murmuração. A gente começa a falar da situação. O que nossos olhos estão vendo é aquilo que a gente fala. E Deus não pode fazer nada, fica como se tivesse de pés e mãos atados. Sabe? Ele pode todas as coisas, mas a gente impede Ele de fazer alguma coisa. Com as nossas palavras, com a nossa incredulidade, irmãos. Então a gente precisa começar a encher a mente com a palavra e começar a confessar essa palavra. Né? Na vida conjugal, na vida familiar, irmãos. Comece a confessar a palavra de Deus. Se não está tendo paz no seu lar, chame a paz de Deus para o seu lar. Né? A paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará as mentes e o coração de vocês, a minha mente e o meu coração. Começa a dizer isso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente desse povo, está guardando a mente dessas pessoas, da minha família. A paz tem que reinar no meu lar. Porque Jesus disse que a paz que eu vos dou, não dou como o mundo dá. Então o diabo não vai roubar a minha paz. Qualquer situação que está vendo na sua vida para roubar a sua paz, começa a declarar que ele não vai roubar a sua paz, que você tem paz. Que mesmo em meio à guerra, você está em paz. Amém? Você pode estar na guerra, mas você está em paz. Porque o Senhor, Ele já venceu por você. Ele já venceu por mim, amém? Glória a Deus, se a gente crê nessas verdades, em vez da gente falar da situação, a gente vai declarar a palavra e vai louvar o Senhor pela vitória. Porque a gente não vai esperar ver acontecer o milagre, para a gente dizer, ó irmão, agora graças a Deus está tudo em paz, viu irmão? A gente orou, agora está tudo em paz. Só conta o testemunho depois que vê, que apalpa e que diz, não, agora sim, agora está em paz, que agora eu estou vendo. Não é assim, irmãos? Às vezes a gente diz assim, irmão, depois que você vê a vitória, você conta o testemunho, né? Só depois que você vê, que você venceu, aí você conta. Não tem que contar antes, não, eu já estou em paz. A vitória é minha, em nome de Jesus. Amém? A gente precisa tomar uma posição de fé, irmãos. E que a nossa boca saia a palavra de fé. Palavra de vitória. Não espere ver o milagre para você celebrar o Senhor, não. Celebre a Ele. É fácil celebrar o milagre depois que já atravessou o mar vermelho, né? Chegou lá do outro lado, já aí pode cantar, saltar, dançar, bater pandeiro. Tudo. Mas Deus quer que você faça isso antes. Sabe? Antes, quando o negócio está preto mesmo, arrochou. Aí você está lá adorando a Deus, dizendo, Deus, a tua palavra diz que em todas as coisas sou mais que vencedor, Senhor. Eu te louvo e te adoro. Vou cantar um hino agora, Senhor, para ti. Porque o Senhor já me fez vencer essa batalha. Aleluia. Amém, irmãos? Então é isso aí que vai sair da sua boca. Você não vai esperar ver o milagre para dizer que você é mais que vencedor. Amém? Você vai falar isso antes. Declarar o que a palavra de Deus diz. E o versículo 15 diz, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Restarei sempre com ele. E nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. O que o Eterno diz é. E se você diz o que o Eterno diz, é também. Amém? Não tem como não ser, irmãos. Se a gente diz o que a palavra diz, é. Então vamos declarar, a partir de hoje, vamos confiar mais no Senhor. Sabe? E tem um versículo que fala assim, que não temerás rumores de guerra. Quantas vezes uma notícia ruim, né? E a pessoa já começa a tremer, desmaia. Não é verdade, irmãos? E cadê a confiança? Cadê a firmeza em Deus? Nós devemos ser treinados, amém? E vamos ser treinados na palavra de Deus ali, ó, nas coisas pequenas. Mas quando as coisas grandes vier, nós estarmos firmes, confiantes na palavra. Confiarmos que Deus vai nos livrar e nos guardar, não importa a circunstância. Não importa o gigante que se levantou. Deus é mais, Deus é maior. Amém? Deus é maior. Fala para o seu irmão, Deus é maior, meu irmão. Diga de novo, Deus é maior. Glória a Deus. Então Deus é maior. A gente não precisa temer. Mas é fácil falar, né? É fácil fazer um sermão desse, né? E falar e pregar e falar, vamos ver na hora. No momento ali, irmãos, ó, da dificuldade, se a gente vai fazer isso mesmo. Se a gente vai cumprir essa palavra. Né? Então Deus quer que a gente seja não só ouvinte, mas ouvinte praticante. Amém? Para a gente prosperar em tudo aquilo que a gente fizer. Sabe? Tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai prosperar se nós formos praticantes da palavra de Deus. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E que essa fé seja verbalizada na tua boca e na minha. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa a circunstância. Não entrega não, irmão, as armas não depõe as armas não.
Ah, o diabo se levantou, eu vou sair fora. Eu, hein? Quem fica aqui é outro. O diabo se levantou para cair, irmãos. Ah, o diabo se levantou no casamento. Vou chutar o balde da barraca. Eu não quero mais. Ó, para mim, chega. Não é assim não, irmãos. É para você se levantar em fé, em nome de Jesus, derrotar esse Satanás, que já é derrotado, botar ele debaixo dos seus pés. Sabe? Dá um tapa na cara dele. Faz que nem o pastor Geraldo. Dá um tapa na boca dele. Sabe? Cala a boca de Satanás. Não, diabo, você aqui não manda não. Quem manda aqui é o Senhor. A vontade do Senhor vai ser feita na minha vida. Amém. Glória a Deus. As coisas vêm, as situações vêm para você exaltar e honrar o Senhor nelas. É para isso que vem. Para você provar que você realmente confia nele. Para você provar que a palavra dele é a verdade na sua vida. É para isso, irmãos. Sabe? Eu vivi um tempo na minha vida, né? Que eu entrei nessa área de casamento agora. Irmão, lá que sabe aí, um bocado de coisa, né, irmão? Porque eu passei e eu queria desistir, sabe, irmãos? Queria desistir mesmo. Cheguei a um ponto de querer desistir. Mas aí eu decidi, eu vou dar um tapa na cara de Satanás. Porque quem manda na minha vida é o Senhor. Comecei a batalhar, comecei a profetizar aquilo que eu ia aprendendo, eu ia colocando em prática, e profetizando. Ó, diabo, eu não vou te entregar de bandeja não, Satanás. E aí Deus me deu a vitória, irmãos. Porque na realidade, Ele já tinha conquistado para mim, né? Só tomei posse da vitória, amém? Então, a situação vem para você vencer. Não é para você perder, amém? Não é para você ser derrotado. Não é para eu ser derrotado. É para eu vencer. A dificuldade vem para eu crescer na fé. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, não se entregue, não baixe a guarda, sabe? Não desanime. Levanta a cabeça. Segue em frente. Em nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Paulo, quando ele disse essa palavra, irmãos, ele estava falando de uma série de coisas que ele vinha enfrentando. Nudez, fome, né? Tudo quanto é coisa ruim, Paulo vinha enfrentando, mas ele disse em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Em todas as coisas, em todas as situações, não existe vitória sem batalha, sem guerra. Então ele está dizendo que ele era mais que vencedor naquelas batalhas, naquelas dificuldades, naqueles problemas. E é assim que nós temos que ser. Sabe, erguer nossa cabeça, olhar para o céu, porque é de lá que vem nosso socorro. E declarar a palavra de Deus. Porque ela é espada, irmãos. Sabe, declarar essas verdades. Pode ter certeza, irmãos, que eu acredito assim que em poucos dias você vai começar a ver a mudança. Nessa área que você acha que é impossível. Se você começar a se levantar, adorar a Deus, declarar essas verdades sobre essa circunstância, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? Mas isso é para praticar. Não é para ficar guardado na mente. Não é para receber mais conhecimento e guardar, não. Não é para eu chegar lá adiante e pregar isso antes de eu estar vivendo isso. Porque às vezes a gente ouve, a gente chega lá adiante e a gente prega, mas na realidade a gente nem está vivendo isso ainda. Né? Deus quer que a gente viva, para que a gente desfrute. Aí a gente vai ter testemunho para contar. Né? O testemunho nosso vai falar mais alto, irmãos, do que as nossas palavras. Né? Quando a gente fala a palavra de Deus, a gente dá um testemunho, confirma que aquilo é verdade. Não é verdade? Aí a pessoa diz, realmente aconteceu isso na vida de fulano, realmente a palavra de Deus é a verdade. Porque precisa vir um testemunho para quê que a palavra de Deus é verdade? Glória a Deus. Então a gente precisa colocar em prática isso aqui. A gente precisa viver isso aqui. Isso aqui vai muda nossas vidas. O conhecimento da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, muda nossas vidas. Não tem deserto, não tem vale de ossos secos que não possa ser mudado se nós seguirmos o que Deus diz. Falarmos palavra, confessar a palavra, profetizar, irmãos. Não existe nada que não possa ser mudado. Glória a Deus. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Pai, que é Deus, que criou o mundo pela palavra.
Tudo Ele fez pela palavra. E esse é um princípio dele mesmo, que Ele quer que a gente viva assim. Viva por esse princípio, declarando, declarando, declarando. E a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória, de glória em glória, de vitória em vitória, amém? E aí a gente vai dando testemunho desse Deus e da sua palavra, daquilo que Ele é. Glória a Deus. Eu acredito que você entendeu nessa noite. Eu acredito que se você já sabia, agora você sabe mais ainda. E você vai ter a oportunidade para você colocar a palavra de Deus em prática. Porque tudo que Deus nos dá é porque tem algo ou alguma área que a gente precisa usar. Então a gente vai estar atento. Ó Senhor, eu assim, assim, assim. A tua palavra diz isso, isso e isso. Eu fico firme na tua palavra. E a vitória é minha em nome de Jesus. E a vitória é sua em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus nessa noite. Pela sua palavra gloriosa. Pela sua presença gloriosa em nossas vidas. Pelo seu Espírito que habita em nós. Que é o profeta.